Nós estávamos aqui enquanto mostrávamos o Milito falando, o Russo também. O Russo, desculpa, né, Russo? Desculpa. Se tivesse que ter um vencedor ali, era o Atlético e foi o que aconteceu, né? Menos aí. O meia Gustavo Scarpa participa dos Donos da Bola com a gente e ele vem para a tela daqui a pouco, direto da cidade do Galo. Já quero aproveitar para agradecer a nossa Traquina, que gentilmente cedeu um tempo, mas aceitou o nosso convite. Ô Scarpa, bem-vindo. Eu fiz um vídeo um dia desses no meu canal lá e o torcedor do Atlético, e falei aqui também, o torcedor do Atlético apoiou 100%, assim. Nenhuma rejeição de que o Atlético seria Hulk, Scarpa e mais 9, porque eu entendo que uma coisa completa a outra e tal. A gente já viu você jogando em posições diferentes, entrando aos 49, sendo titular, definindo o jogo, sendo importante em outros e tal. E aí o que eu preciso te perguntar é o seguinte, nenhuma forçação de barra para você fazer, e não vai acontecer, críticas ao treinador anterior. Mas o Milito, com muito pouco tempo e poucas sessões de treinos, ele deu uma transformada no time. Você consegue explicar pra gente por quê? Se tem poucas sessões de treinos, é vídeo, é orientação, é preleção? O que aconteceu tão rapidamente pra gente assistir um outro Atlético em campo? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos aí no estúdio. São dois estilos diferentes, né, de treinadores. E o Filipão, um jogo um pouco mais direto, o Milito, um jogo em que valoriza um pouco mais a posse de bola, cada treinador com o seu mérito, né, enfim, nem se implorassem muito eu iria ficar comparando muito os estilos dos treinadores, mas ele sim, ele dá bastante atenção, né, coloca bastante foco na parte teórica também, com bastante vídeo, divide em grupos, né, os vídeos e tal, mostra vídeo do time adversário, jogador por jogador. Então isso, sem dúvida nenhuma, nos ajuda, né, a entrar em campo um pouco mais preparados. Mas com o Filipão a gente chegou a fazer boas atuações também, mas o futebol é assim, troca o treinador, às vezes as coisas começam a dar certo e não por isso... Quando tem uma fase ruim, a culpa é só do treinador. Então, bola para frente, é o que nós temos hoje e ele tem feito um grande trabalho. Eu espero que seja o começo, né, de um grande trabalho aí pela frente. Olha, Scarpa, aqui é Elton Novaes. Satisfação gigantesca ter você aqui com a gente. Eu queria saber o seguinte, o Milito chamou muita atenção na primeira entrevista dele, que ele disse que ia explicar para os atletas o porquê e o como fazer as coisas. Quanto isso já tem atingido vocês, essas explicações dele do porquê fazer tal coisa, do como fazer tal coisa dentro de campo? E para você também especificamente, que a gente tem visto você atuando em diferentes posições já nesse pouco tempo que teve com o Milito. No caso, no clássico contra o Cruzeiro, você chegou até a fazer uma parte de lateral direito. Eu queria que você falasse a respeito dessas questões, do porquê e do como. Nesses 4 jogos dele aí, eu joguei cada jogo em uma posição. Entrei o primeiro jogo da final, acho que por dentro. O segundo jogo da final, eu entrei de lateral direito. Na Venezuela, eu entrei, né, de ponta, de ala e depois lateral esquerdo. E ontem, de ponta direita. Acho que é importante estar preparado para jogar, independente da posição, né? Mas como eu disse, ele tem mostrado bastante vídeo e conversado bastante, né, por setores, assim, até mesmo individual, com boa parte do elenco. E não só ele, como toda a comissão técnica, né, os auxiliares, o preparador físico, eles são muito claros no que eles pedem pra gente. Eles mostram, né, além de falarem bem, eles mostram com os vídeos e isso acaba facilitando. Então essa clareza quando eles passam as informações, sem dúvida tem nos ajudado a compreender um pouco mais. No meu caso, que não sou muito bom em falar espanhol, mas eles têm se comunicado muito bem aqui com a gente. André Dolabella. Prazer falar com você, Alexandre Dolabella falando.
É curiosa assim, a sua situação, né? Eu vou até ser um pouco repetitivo, te peço desculpas, mas é porque você é um pedido até do Filipão, que era o treinador antigo do Atlético, né? E teve a participação ativa do Filipão, né? Na negociação toda, ele te chamou, né? Ele fez questão de contar com você. Mas, curiosamente, o seu melhor momento agora no clube é após a troca do comando, né? É só a questão da adaptação, do tempo mesmo de clube que está favorecendo isso? Ou tem alguma coisa que aconteceu durante os trabalhos, né? Nessa chegada do Milito que virou um pouquinho a chave para você? E até pegando o gancho no que você falou, achei curioso essa coisa do espanhol, né? Eu lembro que na transmissão do jogo do Atlético Cruzeiro agora na final, mostrou o Milito conversando com você e você tentando ali entender, gesticulando com ele, né? Qual era a função, o que ele queria mesmo de você ali no campo. Como é que foi essa conversa, essa dificuldade também que acaba acontecendo um pouquinho aí? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu acho que é mais a questão da adaptação mesmo. Cada jogador tem o seu tempo assim para se adaptar, enfim, para fazer o primeiro gol. Claro que se dependesse de mim, eu já estrearia aqui no Galo com gols e assistência em todos os jogos, mas infelizmente o futebol não é assim, as coisas não são como a gente quer, né? A vida é assim. Então acho que é mais a questão da adaptação mesmo. Não vejo como culpa, ou, enfim, não sei se mérito ou demérito de um treinador ou outro. E sobre a conversa, foi isso, tipo, ele tem um sotaque bem puxado, assim, argentino, né, e ele é rouco, então, tipo, eu já não sou muito bom em espanhol, então, às vezes, preciso pedir que repita, ou que mostre ali, né, na prancheta, ali no papel e tal, para facilitar um pouco na minha compreensão. Mas tem dado certo, como eu disse, eles são muito claros, né, no que eles dizem, e eles estão começando a falar um pouco mais devagar, já aprendendo algumas palavras em português, então acho que é questão de tempo para que a comunicação melhore ainda mais. Quando alguém questiona e destaca essa necessidade do treinador estrangeiro falar o português, né, a gente está vendo através da resposta do Scarpa o quanto isso é importante, ou seja, não é frescura quando alguém, olha, é muito tempo de Brasil. Ontem eu estava ouvindo a coletiva do Cudê, meu Deus do céu, um negócio maluco, né, porque ele geme, ele não fala, mas enfim. Rap, a pergunta é sua. Scarpa, boa tarde, André Repsold. Scarpa, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, você veio do futebol europeu, né? Chega ao Atlético e tem o seu tempo de adaptação, igual você mesmo disse, mas eu quero entender o seguinte, o quanto gol, realmente você fazer o seu primeiro gol no Atlético muda nessa questão de confiança do jogador, cada vez evoluindo mais. Primeiro gol não foi como titular, depois já agora como titular da equipe. Como é que é esse sentimento da confiança e o gol? É importante demais. Eu, como um jogador ali da parte da frente, não tão artilheiro, né? Mais assistente, assim. Dependo de participações diretas em gol, né? Seja com assistência ou com gol. E o gol contra o Cruzeiro foi muito especial, porque além de ser meu primeiro gol com a camisa do Galo, né? E numa final, e título e tal, mas eu já estava há muito tempo sem fazer gol. Então, foi extremamente importante para que eu retomasse a minha confiança, né? E pudesse de vez me sentir parte do elenco, assim, sabe? Me sentisse realmente acolhido agora, como se agora sim eu faço parte do grupo, porque fiz o meu primeiro gol. Claro que todo mundo me tratou super bem desde o começo, mas o jogador tem isso, de querer marcar gols, de querer dar assistência. Comigo não foi diferente. E ontem, começar a titular e já fazer mais um gol, sem dúvida nenhuma, me deixou feliz novamente. Mas já ficou para trás. Acho que o meu foco é o Corinthians agora, trabalhar bem durante a semana, aqueles discursos de praxe aí de jogador, trabalhar bem durante a semana, que domingo já tem jogo. Ô, Thiago Valu. Scarpa, boa tarde, Thiago Valu. Eu gostaria de saber de você dois aspectos. O primeiro, se o Milito, ele dá espaço aos jogadores, apesar das convicções dele, de cada um dizer onde gostaria de jogar preferencialmente. E se você entende que no começo da sua jornada no Atlético, até pelo peso da contratação e da expectativa, algumas etapas foram queimadas
por conta, pelo menos eu notava você bem distante daquilo fisicamente e tecnicamente que você já está entregando no momento. Obrigado. Então, como eu disse, o Milito, né, e toda a comissão, eles são claros nas informações deles e eles já vieram bem informados, sabe? Eu, pelo menos, percebo que eles têm ciência, assim, das melhores características de cada um. E é claro que, assim, é pouco tempo de trabalho, mas cabem algumas experiências, né? Então, eles, pelos treinos, pelos fundamentos, eles acabam testando os jogadores, talvez fora de posição, posso dizer assim, mas tudo com bastante confiança e nos deixando muito à vontade, pedindo apenas para a gente fazer o que ele está pedindo e mostrando e que a responsabilidade é dele. Então, isso, querendo ou não, mesmo o jogador jogando fora de posição, acaba dando mais confiança, né? E sobre o que você falou de ter queimado etapa, né, ou não, eu não sei, tipo, fisicamente eu nunca me senti tão bem, sabe? Mesmo no começo da temporada. Os meus primeiros jogos aqui pelo Galo, eu tive uns, né, nos dados físicos, números que eu não tive em outros lugares, foi a primeira vez, assim, de intensidade, de distância percorrida. Então eu estava me sentindo e estou me sentindo super bem. É mais questão de confiança mesmo, de poder marcar gol, de jogar bem, sabe? De achar um passe, de dar um chapéu, enfim, de ter boas atuações. E esse gol na final, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas aí da minha chegada no Galo. Scarpa, você de ontem para hoje, aliás, já no domingo, mas ontem também, você falou sobre confiança algumas vezes, citou agora, o Hulk também falou sobre isso. E eu queria pegar uma carona nessa questão da confiança para tratar de uma situação envolvendo o Gemerson. Porque, por vezes, eu vou falar por mim e não pelos colegas, tá? Eu passo do ponto em algumas críticas a alguns jogadores e já passei do ponto com o Gemerson e vários outros aqui, vários outros profissionais. Tenho me policiado muito para não cometer injustiça. Mas me policiado mesmo. Você, estando no grupo, ontem, por exemplo, eu sinceramente achei que o Gemerson fez uma partidaça. Não achei que ele teve culpa no gol, a bola foi muito curta, ele tentou, inclusive ele foi solando mesmo para tentar matar a jogada ali, não teve culpa, mas depois disso, as vaias, como é que vocês dentro do grupo notam a possibilidade dessa queda de confiança de um jogador como o Gemerson, que é vaiado sobre assim, qualquer tipo de equívoco, de erro cometido no jogo, logo já vi um estádio, boa parte do estádio vaiar. Como é que vocês lidam com isso dentro do grupo, em apoio principalmente a ele? Então, hoje eu e mais alguns jogadores, a gente estava até conversando sobre isso, né? Eu, particularmente, nunca vou entender o fato de torcedor vaiar o próprio jogador durante a partida. Jamais, acho que eu nunca vou entender mesmo, porque se você olhar aí os melhores momentos do jogo, o Gemerson salvou a gente só nesse jogo umas 2 ou 3 vezes. E após quando a gente toma o gol, tá, o cara pega na bola e é vaiado, é uma coisa que dá um impacto assim negativo não só para ele, né, mas para todo o grupo, porque a gente vê o quanto que o cara é trabalhador, o quanto que ele se dedica, né, o quanto que ele abdica às vezes de algumas coisas em prol, né, do grupo. Mas é aquela, o torcedor tem o direito, né, vai no estádio, tem o direito de se manifestar, mas se a gente puder apelar à consciência de alguns, né, isso não traz proveito nenhum para a nossa equipe, muito pelo contrário, só nos atrapalha. Mas somos profissionais e independente do que vier da arquibancada, seja dos nossos torcedores ou do adversário, a gente tem que saber lidar. E o Gemerson tá de parabéns porque tem lidado muito bem com isso. No jogo da final contra o Cruzeiro, apesar de todas as brincadeiras aí da torcida do Cruzeiro e tal, foi o cara mais importante talvez do jogo, nos salvou de novo umas 2 ou 3 vezes. Então ele tem o respaldo, tem a confiança do grupo todo, da comissão técnica, e eu tenho certeza que ele vai ser muito importante nas nossas futuras conquistas ainda esse ano, se Deus quiser. O Alexandre Dolabella quer fazer mais uma pergunta. Scarpa, você jogou na Grécia, né? Passou um tempo lá e
tem um jogador que está lá na Grécia agora e está prestes a vir para o Atlético, que é o Bernard, né? Eu queria saber se durante o período que você esteve por lá, se você conheceu o Bernard e como que você vê essa questão da adaptação, como é que você acha que pode ser de repente para ele, né? Essa mudança de áreas, assim, se a liga é muito diferente, como é que é a questão técnica por lá, se chega aqui no Brasil é mais difícil, é mais fácil, como é que você analisa assim, a diferença entre essas ligas e essa adaptação que ele vai ter que passar quando ele chegar na Cidade do Galo novamente? Olha, teve um jogo contra o time dele lá, mas o jogo acabou com 10 minutos do segundo tempo, porque teve uma confusão da torcida e tal. Mas ele estava muito bem, voando assim. Eu não acho que ele vai sofrer muito com adaptação, não. Apesar de já estar há muitos anos fora do Brasil. Mas é um cara que saiu daqui do Galo, né? Então já conhece bem, é de casa, tem o carinho e o apoio de todo mundo. Claro que ele sabe que o futebol, né? Se você não mostrar, você é cobrado. Então, ele é um jogador muito experiente, muito técnico, com muita qualidade. Tenho certeza que vai nos ajudar ao longo do ano. E a gente espera aí que ele chegue bastante confiante. E em relação à diferença de futebol e tal, na Europa, de um modo geral, né, é um pouco mais intenso, dinâmico, talvez. Mas tecnicamente o futebol no Brasil é um pouco superior e acho que é isso. Scarpa, para fechar com você e liberar, não sei se já almoçou, mas se não, daqui a pouco vai. O que aconteceu depois da sua saída e de um ano primoroso ainda no Palmeiras? Esse ato aí de um futebol, faltou confiança? E se faltou confiança, o que aconteceu para mexer tanto com você e para ter uma queda tão acentuada, passando por 2 ligas e agora vindo para o Atlético? E eu já adianto que a torcida tem por você uma projeção muito positiva, um carinho absurdo, mesmo tendo chegado com muito pouco tempo. E eu entendo até que você caminha, e imagino que isso vai acontecer para ser um grande ídolo da torcida atleticana. Por que fora isso não aconteceu? O que aconteceu com a cabeça do Scarpa? Olha, eu tava passando por um momento extracampo bem delicado, né? Que eu segurei bem a barra de agosto a dezembro, uma conquista do Brasileiro pelo Palmeiras, sendo o melhor jogador e tudo. E quando eu cheguei na Inglaterra, né, que acabou vazando tudo que aconteceu, enfim, isso atrapalhou um pouco, mas enfim, eu deveria ter lidado de uma forma melhor. Mas foram muitas mudanças. Minha esposa, né, a gente saiu daqui, ela estava grávida de 5 meses, meu filho nasceu lá fora, então foi uma mudança total, assim, da minha vida, da minha rotina. E eu comecei bem na Inglaterra, jogando, e quando eu cheguei o time estava lá embaixo, 19º, eu acho, alguma coisa assim. Então eu cheguei, aí tive algumas oportunidades, o time começou a vencer. De repente, parei de ter oportunidades, aí coincidiu com lesões. Enfim, machuquei umas 2 vezes seguidas lá. E aí não consegui mais ter uma sequência. Eu sou muito crítico, sabe? Eu sei quando eu não vou bem e tal, mas eu acredito que eu merecia mais oportunidades na Inglaterra. Mas enfim, também faltou personalidade para argumentar isso com o treinador, sabe? De mostrar a minha visão sobre o que eu vinha fazendo nos treinos e nos jogos. E aí na Grécia já não era muito a minha vontade, né, de ir para lá. Meu sonho era ter ficado na Premier League. Eu saí daqui para ficar na Premier League e saí com o desejo de cumprir meu contrato todo. Mas alguns sonhos não são para... A gente não realiza da forma que a gente sonhou, sabe? Pô, meu sonho era jogar Premier League, joguei, mas não como eu gostaria, não o tanto que eu gostaria. Mas não me arrependo, faria tudo de novo, porque foi uma baita de uma experiência, amadureci muito como jogador, como homem. Claro que a chegada do meu filho também ajudou muito nisso. E aí surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil. Voltei, mas já um ano praticamente sem jogar, com problemas extracampo, com a vida exposta, né? Com o extracampo exposto.
Mas estou aprendendo a lidar, levar na brincadeira, a rir de mim mesmo, isso tem ajudado. Mas, de novo, futebol é confiança. E aí sai um gol numa final, a confiança volta e é isso. Estou nos trilhos de novo, continuar trabalhando e conquistar mais coisas esse ano, se Deus quiser. Tomara que assim seja. Um abraço para você, Scarpa. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se sempre em casa e sucesso, muito sucesso com a camisa do Galo. Valeu, Ayrton. Um abraço a todos aí e tamo junto. Valeu. Tá aí. É sempre muito bom, né? Agradável, né? Você conversar com uma figura esclarecida, uma boa retórica, né? Equilibrada. Então isso aí Sem mal vontade. comparecendo, ótimo papo. Cumprindo o que foi acordado e tal. Aproveito para agradecer a assessoria do Atlético, de coração mesmo, muito obrigado. Importante ouvir as palavras de um cara que tem tudo para ser um grande ídolo da massa atleticana, sim. E muito obrigado a todos aí da assessoria, André, Cássio, Fabrício, a todos aí. Obrigado mesmo. E sucesso para o Scarpa, aí é redundância, né? Porque já tem muito. E como essa entrevista foi esclarecedora para nós em vários pontos, né? Assuntos que nós comentamos aqui em algumas oportunidades. O mental, como que é muito valioso dentro do futebol. Ele acaba de falar que o momento dele extracampo interferiu sim no trabalho dele lá na Inglaterra, também na Grécia, enfim, mostrou isso. E uma outra